Já aconteceu estarem num concerto e o som estar, tão perfeito que nem reparam nele? Por trás dessa magia toda há uma arte que é, por natureza, invisível. E é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar não só nos segredos técnicos, mas, mais importante ainda, na mentalidade e na responsabilidade gigante que um engenheiro de som ao vivo carrega. Ok, vamos lá então. A primeira grande lição sobre o som ao vivo é, e isto é um bocado irónico, sobre a arte de ser invisível. A filosofia, o núcleo de um grande técnico de som, é, surpreendentemente, não ser notado. E para percebermos isto, deixo uma pergunta que pode parecer um bocado estranha. O que é que um árbitro de futebol e um técnico de som têm em comum? Parece que não tem nada a ver, pois não? Mas acreditem, a resposta mostra mesmo a essência desta profissão de uma forma que, bem, que a maioria das pessoas nunca imaginou. É isto. A ligação é esta. Tanto um como o outro fazem um trabalho perfeito quando ninguém repara neles. Pensem bem, se o técnico faz um trabalho excepcional, o concerto, a palestra, seja o que for, corre sobre rodas. Ninguém está a pensar no som, porque ele simplesmente está lá, a funcionar, impecável. E esta citação resume tudo, não é? O técnico trabalha sempre na sombra, mas o seu trabalho é tão ou mais importante do que o de quem fala. Quer dizer, isto diz tudo. O técnico pode estar ali escondido, mas o trabalho dele é a ponte que liga quem fala a quem ouve. Sem o som limpo, audível, a mensagem, por muito genial que seja, perde-se. Simplesmente desaparece. E a pressão é enorme. Aliás, há quem diga que estar atrás da mesa de mistura é quase como ser o piloto de um Airbus A300. Pensem na responsabilidade. As expectativas estão lá no alto e é o técnico que está nos comandos. A última coisa que alguém quer é um amador a pilotar o avião, a fazer a viagem descarrilar, não é verdade? E é aqui, neste momento de pressão, que se vê a verdadeira diferença. Isto não é só sobre saber mexer nos botões, é sobre quem se é quando as coisas correm mal. Porque sejamos honestos, algo vai sempre correr mal. Um profissional, o verdadeiro técnico, mantém a calma e resolve. O outro entra em pânico, começa a culpar o equipamento, os outros, tudo. E é esta atitude, esta postura, que separa os verdadeiros mestres dos amadores. Claro que, para manter essa calma toda, é preciso dominar a parte técnica. Por isso, vamos lá mergulhar na estrutura de um sistema de som. E vão ver que, na verdade, é tudo mais simples do que parece. Podemos pensar nisto como uma corrente. Uma corrente com 4 elos essenciais. E esta ideia da corrente é mesmo fundamental. Um sistema de som não é só um amontoado de equipamento caro. Não, é uma corrente. E como qualquer corrente, só é tão forte quando o seu elo mais fraco. Basta um elo falhar para a coisa toda ruir. Vamos lá ver então que elos são estes. Ora bem, o primeiro elo, a captação. É aqui que tudo começa. É aqui que o som nasce para o sistema. E há uma regra de ouro. Não dá para consertar na mistura um som que foi mal captado à partida. É o famoso lixo que entra, lixo que sai. Se a fonte sonora, o microfone, for má, o que sai no fim, por mais que se tente, também vai ser mau. A captação define o potencial máximo de qualidade para tudo o que vem a seguir. Ok, som captado. E agora? Agora, o sinal vai para o cérebro da operação. O processamento. Estamos a falar da mesa de mistura, dos equalizadores, de tudo isso. É aqui que o técnico se transforma numa espécie de escultor de som. Pega nos vários sinais e começa a moldar, a equilibrar, a fazer com que cada elemento encaixe perfeitamente no puzzle sonoro. A seguir, a projeção. O som já está todo trabalhado, esculpido, mas agora tem de chegar aos ouvidos do público. E é aqui que entram os amplificadores e as colunas. Eles pegam no sinal elétrico e transformam-no de volta em som, projetando-o pela sala de forma clara e, esperemos, uniforme para toda a gente. E chegamos ao último elo. E este é muitas vezes o mais esquecido de todos, mas, se calhar, é o mais crucial. A acústica. O trabalho não acaba quando o som sai das colunas. De todo. O som vai interagir com o espaço físico, com as paredes, com o teto, com as cadeiras, com as pessoas. A sala, o espaço em si, torna-se o último e o mais imprevisível instrumento de todo o sistema. E este exemplo, resume tudo na perfeição. Podem ter o sistema de som mais incrível e caro do mundo, mas se ligarem lá um microfone barato, de má qualidade, o que é que vão ter? Vão ter uma transmissão profissional, em alta fidelidade, de um som mau. Um som de má qualidade. Ou seja, o elo mais fraco manda sempre. Dominar estes 4 elos dá ao técnico um poder tremendo. Mas com grande poder, já se sabe, vem grande responsabilidade. E essa responsabilidade não é só artística, é também sobre a saúde e o bem-estar de todas as pessoas que estão na sala. E por isso, temos de falar sobre o poder do volume. Pode um bom som ser perigoso? A resposta, sem rodeios, é sim.
Um som perfeitamente limpo, equilibrado, cristalino, pode ser tão ou mais perigoso que um ruído horrível se o volume estiver simplesmente demasiado alto. E que valores são estes? Bem, estamos a falar de níveis de pressão sonora, que em muitos eventos, incluindo em momentos de louvor em serviços religiosos, podem facilmente atingir os 95 a 110 decibéis. Para se ter uma ideia do que isto significa, é o equivalente ao barulho de uma serra elétrica a funcionar ao nosso lado. Agora, olhamos para os dados, para os limites de segurança. Vejam bem, a 95 decibéis, o tempo máximo de exposição segura por dia é de 2 horas. Mas se subirmos apenas 10 decibéis para os 65, um aumento que, no momento, pode nem parecer assim tão grande, o tempo de exposição seguro cai a pique para apenas 30 minutos. E as consequências disto são muito sérias e permanentes. A perda auditiva que é induzida pelo ruído, conhecida como PAIR, é irreversível, não tem cura. E o problema não fica só nos ouvidos. Estamos a falar de efeitos psicológicos, como irritabilidade, e até fisiológicos, como fadiga ou dores de cabeça. Isto coloca uma responsabilidade gigante nas mãos do técnico. O bem-estar de cada pessoa que está ali a ouvir depende dele. E atenção, esta responsabilidade não acaba dentro das 4 paredes do evento. O som atravessa muros, afeta os vizinhos, a comunidade à volta. Respeitar o descanso das outras pessoas é uma parte essencial do trabalho, uma parte que, infelizmente, é muitas vezes esquecida. E esta frase final sobre o tema do volume, acho que resume tudo na perfeição. Quando a palavra incomoda, as pessoas sinceras são atraídas. Quando o barulho incomoda, elas são afastadas. Há aqui uma distinção crucial. Uma mensagem que nos desafia, que nos incomoda, no bom sentido, pode atrair. Mas o barulho que incomoda fisicamente, esse só afasta. É a diferença entre comunicar e basicamente agredir com som. Então fica a reflexão. Da próxima vez que estiverem num espetáculo, numa conferência, num concerto, e o som estiver simplesmente perfeito, impecável, lembrem-se que, por trás dessa perfeição, há um artista invisível, um profissional que trabalhou para passar despercebido, para que a única coisa que brilhasse fosse a mensagem, a música, a arte. É importante lembrarmos-nos do artista que trabalha na sombra.